Estamos em Nova Orleans e com certeza alguma vez você já ouviu falar desse lugar. Afinal, aqui é a cidade do jazz, fundada por franceses, construída pela cultura africana, reconstruída após o catastrófico furacão Katrina e palco do famoso carnaval de rua, o Mardi Gras. Um currículo que faz todo morador daqui se orgulhar e que fez muitos brasileiros escolherem esse lugar como seu novo lar. Planeta Brasil tá no ar. Dentro do especial de 3 episódios sobre Nova Orleans, a gente vai estrear o quadro Planeta Brasil 10 anos. Durante 2013, vamos reencontrar alguns brasileiros que passaram pelo programa ao longo dos 10 anos de Planeta Brasil. E o primeiro deles é o Robert. O Robert, ou como ele prefere ser chamado, o Bob, nos encontrou no French Quarter. Aqui, no coração histórico e turístico de Nova Orleans, foi o ponto de encontro dele com a Mila Burns no Planeta Brasil em 2010. Para conhecer melhor essa cidade encantadora, a gente convidou um guia de turismo, historiador, economista, um especialista em Nova Orleans, que é brasileiro, além de tudo. Bob é filho de brasileira e americano. Já viajava o mundo desde criança. Cresceu e foi trabalhar numa empresa multinacional. Aí já viu. Me transferiram para Bogotá, Nova York, Buenos Aires, Lima, San Juan, Porto Rico, Panamá, Miami, São Paulo, Rio, Miami, Panamá, San Juan, Miami. Depois de conhecer o mundo, foi aqui que ele quis se aposentar. A combinação acadêmico, histórico, cultural de New Orleans foi que me agradou mais e por isso eu vim para cá. O que mudou nesses 3 anos? Tá mais velho? Tô mais velho. Mais cabelo branco? Mais gordo. Mas estou muito mais envolvido na cultura da cidade. Já sou vice-presidente dos voluntários do Museu do Estado de Louisiana. Olha só. Sou presidente da Associação de Guias de Turismo da cidade. Então, já que estamos com a pessoa ideal, vamos conhecer um pouco da história desse lugar? Perfeito. Maravilha, vamos lá. Capital econômica da Louisiana Francesa, um território colonial que ia do Canadá à bacia do rio Mississippi e fazia parte do reino de Luís XIV desde 1642, Nova Orleans foi fundada em maio de 1718 pela Companhia das Índias Francesa, a empresa privada que controlava a exploração da região. A colônia tem o nome de Luís XIV, a cidade do Duque de Orleans. Na década de 1760, houve uma guerra chamada a Guerra dos 7 Anos. França perdeu Canadá e Louisiana. Canadá foi para os ingleses, Louisiana veio para os espanhóis. Em 1800, a Espanha vendeu a Louisiana de volta para a França, que 3 anos depois vendeu a região para os Estados Unidos. A Praça Jackson Square sintetiza todas essas mudanças na história de Nova Orleans. Foi aqui que os franceses começaram a cidade em 1718. Place d'Armes era o primeiro nome dessa praça. Na época espanhola era Praça de Armas e durante o período americano é que nós demos o nome de Jackson Square. Andrew Jackson foi o 7º presidente norte-americano e está na nota de $20. Em 1815 ele foi general dos Estados Unidos na guerra contra os ingleses, que queriam tomar a cidade. Inglaterra perdeu tão feiamente que Inglaterra nunca mais atacou os Estados Unidos. E essa é a nossa importância como cidade dentro dos Estados Unidos e de Andrew Jackson, e por isso ainda temos homenagem a ele. Atrás da estátua de Andrew Jackson está outro ponto turístico da praça, a Catedral de St. Louis, que aliás foi assunto do Bob com o Planeta Brasil em 2010. É a 4ª igreja nesse local. O primeiro foi derrubado por um furacão, o segundo queimou no incêndio de 1788. O terceiro, eles colocaram um sino tão pesado que a igreja colapsou. E essa é a 4ª, construída em mais ou menos 1840 e pouco. O que a gente pode encontrar aqui na região dessa praça? Bem, as lojas são maiormente para turistas. Dentro da praça, vocês estão vendo as mulas para turistas, vocês estão vendo todos os artistas, pessoas lendo as mãos, as cartas. Estamos escutando músicos que estão tentando ser conhecidos. Tem outras ocasiões onde a igreja, a porta vai abrir e sai o casamento. Também quando tem cortejos funerários, eles vão sair de lá.
Mas esta região não é só uma área de turistas. Aqui também é o ponto principal das festas comemorativas da cidade. Nós comemoramos Ano Novo e 4 de julho justo nessa praça. A cidade fecha a praça, tem palcos com músicos e é fantástico. Saindo da Jackson Square, caminhamos pelas ruas da French Quarter. A arquitetura do French Quarter é muito especial, única nos Estados Unidos, misturando toda a herança cultural da cidade. Essas casas foram trazidas pelos canadenses. O teto agudo era para proteger contra a neve que caía em Canadá. E é óbvio que aqui em New Orleans não tem neve, mas funciona para criar circulação de ar. Então eles ficaram com os tetos agudos. E aqui nesse lado nós temos duas casas, em inglês é townhouse, e o primeiro é um townhouse Creole. Esse aqui é um townhouse americano. Então em todo New Orleans você vai ver as diferenças das culturas que vieram e colonizaram Louisiana nas épocas diferentes. E essa rua é uma das melhores para mostrar isso. O mais interessante disso tudo é que são muitas culturas e nenhuma se perdeu, né? Elas continuam todas juntas. Completamente. Na época francesa, nós trouxemos alemães que conheciam a agricultura. Nós trouxemos africanos de Senegal e Gâmbia. Na época espanhola, trouxemos irlandeses ricos, trouxemos africanos de Congo, Benin, Nigéria. E começaram a chegar canadenses chamados Cajuns, de Acadi. Também chegaram pessoas de Haiti, da Revolução Haitiana. Na época americana, chegaram muito mais irlandeses, muito mais alemães, chegaram muitos italianos e chegaram africanos protestantes que falavam inglês das plantações americanas. Mas como New Orleans passou de França para a Espanha, para os Estados Unidos, nenhuma colônia dominou. Então, cada população que veio, africano ou europeu, contribuiu e simplesmente se adaptou ao que existia e tem um toque de cada uma dessas culturas em New Orleans e por isso somos diferentes. E no próximo bloco, a vida noturna no bairro francês e ainda o popular carnaval de Nova Orleans. Não sai daí. Começa 6 de janeiro e termina a quarta de cinzas. Então, às vezes, são 2 meses e meio de carnaval. Nova Orleans é uma festa para quem gosta de curtir a vida noturna. Um dos pontos principais é a Frenchman Street. Frenchman é famoso porque é cheio de bares, como nós estamos vendo aqui, onde os músicos tocam. Hoje é sexta-feira, eles já estão com a banda marcada, mas você vem segunda, terça, quarta, os músicos de todo o país chegam aqui e vão praticando, tentando se mostrar bons, porque é assim que você consegue o seu pão de cada dia sendo músico em New Orleans. Frenchman Street é um paraíso para os fãs de boa música. Você pode simplesmente parar na frente de um bar e curtir o show sem precisar pagar nada. E o repertório dos bares é absolutamente eclético. Aqui então vai além do jazz, é isso? Muito além do jazz. Hoje isso aqui é rhythm and blues, mas nós temos rock and roll, temos um bar que tem reggae, tem outros que são blues, mas é jazz. Jazz é a nossa música. É para todos os gostos e para quem gosta de música boa. Música boa e música ao vivo. E põe ao vivo nisso. Olha só o que esse músico fez durante a exibição do seu show. Ele tá fazendo um show pra gente e a música tá saindo lá dentro. O resto da banda tá lá e ele veio aqui fora tocar. Frenchman Street abriga um marco da história da música popular. Agora, se você procura uma noite mais agitada, o lugar ideal é a famosa e histórica Bourbon Street. New Orleans sempre foi uma cidade cheia de bares, de música, de vida noturna. De 1897 a 1917, New Orleans teve a única área rosa, zona rosa, nos Estados Unidos, chamado Storyville. Storyville fechou em 1917. A prostituição começou a entrar por esse lado e nos anos 30, 40, já Bourbon Street ficou uma combinação da vida noturna.
Aos poucos, Bourbon Street foi se diversificando e atualmente se tornou uma atração turística da cidade. Para vocês entenderem como funciona a divisão da Bourbon Street, eu vou explicar. Ela começa na Canal Street, com uma área que seria a área das casas noturnas e dos strip clubs. Depois disso, ela começa a zona de bar, que é bem aqui embaixo. Depois dessa zona de bar, ela começa a área gay. E no final dela vem a zona residencial. Quer dizer, é para todos os gostos mesmo, né? So Taylor, what are you doing here? O Taylor veio para Bourbon Street para fazer a sua despedida de solteiro e desgostar daqui porque pode se divertir dentro de um ponto histórico da cidade. Afinal, história e diversão caminham de mãos dadas em Nova Orleans, principalmente em época de carnaval, no famoso Mardi Gras. Mardi Gras, em New Orleans, em Louisiana, tem uma história que começou desde 1699. Em outras palavras, o primeiro dia que os franceses desembarcaram na Colônia Nova era Mardi Gras. Mardi Gras quer dizer terça-feira gorda em francês. Para os cristãos é o dia anterior à popular quarta-feira de cinzas, ou seja, a nossa velha conhecida terça-feira de carnaval. Uma festa que Nova Orleans comemora em grande estilo. Começa 6 de janeiro e termina a quarta de cinzas. Então, às vezes, são 2 meses e meio de carnaval. As comemorações são muito parecidas com as do Brasil. O carnaval em Bourbon é onde vem, na realidade, os americanos que não entendem o carnaval. Eles pensam que é o que nós estamos vendo aqui, você fica bêbado, você joga o collar, as mulheres se mostram os seios. Mas, na realidade, o verdadeiro carnaval é 1 quarteirão, 2 quarteirões para lá, onde os residentes saem fantasiados, filho, avó, tio, tia, todas as famílias saem juntos, todos fantasiados da mesma maneira. Cada ano temos o que chamamos crews, que são mais ou menos o equivalente das escolas de samba, fazem carros alegóricos. Nós temos grupos de bairro, temos índios e temos baby dolls, ou seja, cada grupo da sociedade de New Orleans, rico ou pobre, participa do carnaval. O que faz falta no carnaval de New Orleans é música, como no Brasil todos os anos. Temos sambas de enredo cada ano. Aqui a cada 10 anos mais ou menos alguém compõe uma música bacana. O brasileiro que vem para cá comemorar o carnaval com certeza não vai se arrepender. E se ele quiser música brasileira, também vai encontrar. Isso faz parte da história do Douglas, promotor de festas na cidade. Na verdade, eu cheguei em Massachusetts, fiquei 6 meses lá, trabalhando na época do frio, que é muito devagar. Aí meu tio veio para cá, me deu a oportunidade, me trouxe também. Hoje o Douglas está bem, mas foi numa fase ruim de sua vida que surgiu a ideia de organizar festas brasileiras. Foi em 2008, estava uma crise muito grande de trabalho aqui e eu sem fazer nada em casa, veio uma ideia na minha cabeça. O que fazer? Vamos fazer festa, tô desempregado? Festa. Festa boa tem que ter música. E Douglas resolveu a questão de um modo bem brasileiro. Com um mini trio elétrico e a vontade de criar uma festa brasileira, a melhor ideia seria começar no carnaval da cidade. Quer dizer que você tem um bloco aqui. Exatamente, eu criei um bloco chamado Bloco Marifolia. Aí atrás da camisa tem escrito Made in Brazil. E explica pra gente como funciona o seu bloco. Eu faço o design da camisa, eu tenho um amigo meu que faz as camisas pra mim e eu pego o nome, ligo para todo mundo, crio um flyer, mando para todo mundo, convidando para a festa. E a maioria do pessoal já me conhece, já gosta da festa. E eu coloco meu carro com som e levo uma caminhonete com um banheiro e com os 3 barris de chopp para o pessoal divertir. Planeta Brasil fará um rápido intervalo e no próximo bloco vamos conhecer a influência africana e o mundo do jazz de Nova Orleans. A pessoa de New Orleans música andava de um quarteirão para o outro e escutava música de várias culturas, intercambiavam ideias e assim nasceu o jazz em New Orleans. Planeta Brasil está de volta. Atrás da gente está o bairro francês que a gente acabou de sair. Agora a gente vai entrar numa área que seria o símbolo da cultura afrodescendente aqui de Nova Orleans, certo? Correto. Numa época se chamava Tremé. Um francês chamado Claude Tremé era dono de uma plantação e foi pouco a pouco vendendo terrenos para os primeiros africanos liberados da escravidão
Tremay é o bairro afrodescendente mais antigo dos Estados Unidos. É aqui que fica o Louis Armstrong Park, em honra do mais famoso músico do jazz. O italiano, o francês, o espanhol, o alemão, o irlandês, todos trouxeram as músicas deles. Os africanos trouxeram as músicas. Os nossos bairros, apesar do fato que o Tremay, onde estamos, era maiormente afro-americano, não era exclusivo. Então, pessoa de New Orleans música andava de um quarteirão para o outro e escutava a música de várias culturas. Interessado, parava, escutava, intercambiavam ideias e assim nasceu o jazz em New Orleans. O jazz não gosta de definições. É uma mistura de ritmos e improvisos que contagia quem toca e quem ouve, o que combina totalmente com a cidade de Nova Orleans. Para celebrar tanta riqueza musical, todo ano em maio, Nova Orleans oferece o mundialmente famoso Jazz and Heritage Festival, que recebe centenas de milhares de visitantes e traz cerca de 300 milhões de dólares de renda anualmente para a economia local. O Parque Louis Armstrong, além de homenagear a história do jazz, preserva um espaço histórico da cidade, Congo Square. As pessoas de descendência africana, ou de Senegal, ou de Congo, ou de Benin, Nigéria, cada uma com suas culturas, se juntavam aqui, tocando música, intercambiando cultura, voodoo. E uma coisa interessante, as pessoas brancas também vinham para escutar a música. E na época de espanhola e no início do período americano, os negros de Louisiana tinham direito de ir para o teatro, para a ópera. A primeira ópera dos Estados Unidos foi inaugurado aqui em New Orleans. Então a cultura era europeia e africana ao mesmo tempo nessa área. E ainda hoje New Orleans usa Congo Square para muitos eventos de música que fazem impacto na cidade. Como este evento de hoje, o Festival de Ritmos de Congo Square, que tem como objetivo ressaltar a influência da música africana pelo mundo. Encontramos um jazzista brasileiro que estava se apresentando no festival, o Edu. Como você veio parar num festival como esse, cara? Bom, acho que já estou aqui em Nova Orleans há muito tempo já, né? Já são mais de 15 anos que eu estou aqui, mas tudo começou no Rio de Janeiro, com minha família, que sempre foi uma família muito musical. E aí meu pai é um pianista amador. A paixão pela música estava no sangue, mas o amor pelo jazz começou por acaso. Quando eu estava na escola ainda, né, no colégio, no Brasil, eu lembro que uma vez eu fui comprar um CD, e eu comprei um CD de jazz, que era do Oscar Peterson. E eu aqui, quando eu ouvi aquilo, eu pensei, eu nunca tinha ouvido um piano daquele jeito. E aquilo me interessou muito, e até hoje eu gosto muito do Oscar Peterson, e até hoje não sei tocar como Oscar Peterson. O famoso pianista intrigou tanto o Edu que quando ele teve a oportunidade de fazer um intercâmbio, obviamente escolheu a cidade do jazz. Vim e acabei, foi uma coisa atrás da outra, eu fui ficando. E acabei vindo para New Orleans e quando eu tive a oportunidade de fazer a faculdade de música na Universidade de New Orleans, que é um programa de jazz. A partir daí, Edu começou sua vida de músico. Para a gente se adaptar aqui, a gente tem que começar a conhecer os outros músicos e a começar a aprender um pouco da música que eles tocam aqui para a gente poder se enturmar, digamos assim. Foi mais ou menos o que eu fiz e tenho feito, né? Assim, a gente se adapta, a gente aprende a cultura e a música e vai ocorrendo esse intercâmbio aí, né? Na verdade, eu vim como intercambista e esse intercâmbio continua. Edu revela que sua cultura interferiu na sua adaptação. Pode a gente ser brasileiro, mas então a gente sempre acaba sendo um pouquinho diferente, entendeu? E acho que isso realmente ajuda e é interessante também, porque essa mistura que eu acho que é o grande barato aqui da cidade, enfim, da música. Se você pudesse descrever o que é Nova Orleans para um músico, como você descreveria? Eu acho que é um lugar muito bom para aprender muito, como o que eu venho aprendendo aqui, porque a gente tem muita oportunidade para tocar. Entendeu? Então acho que é muito bom para um músico que está aprendendo. Pela fácil adaptação, Edu colheu bons frutos na sua carreira. Vai ter o festival do French Quarter Festival, que é na semana que vem. Eu vou tocar
no dia do festival num lugar chamado Preservation Hall, vai ser minha primeira vez, então isso também é uma pequena vitória, entendeu? Mas acho que são muitas pequenos momentos assim que eu lembro, acho que não tem um grande momento, não. Ainda não chegou o meu grande momento, né? Para encerrar, Edu nos fala como é morar em Nova Orleans. Eu não conhecia essa cidade, entendeu? Mas quando eu cheguei aqui, eu acho que eu fui meio que pouco a pouco a cidade te prende, fica difícil de sair, né? E depois isso você vai poder falar pra gente se você gostou, como você gostou da cidade de Nova Orleans. Gostamos tanto que no próximo programa continuaremos em Nova Orleans. No próximo programa vamos saber como Nova Orleans superou a tragédia que mudou a história da cidade, o furacão Katrina. Continuem conosco e até o final de semana que vem.